Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles acreditavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser nomeado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus servos, entregou 100 moedas de prata a cada um, e disse: faça com que elas rendam até que eu volte. Mas seus concidadãos o odiavam. Enviaram atrás dele alguns representantes para dizer: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas ele foi nomeado rei e voltou. Mandou então chamar aqueles servos a quem havia dado o dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Veio o primeiro e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. Ele respondeu: muito bem, servo bom. Como você foi fiel no pouco, vai administrar 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. Ele respondeu também a este: você vai administrar 5 cidades. Veio outro e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei num lenço, porque eu tinha medo do Senhor, que é um homem exigente. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O rei respondeu: Senhor mau, eu o julgo pela sua própria boca. Você sabia que sou um homem exigente, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então você não depositou meu dinheiro no banco? Ao voltar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí: tirem as 100 moedas dele e as entreguem para aquele que tem 1000. Disseram-lhe: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Eu lhes digo: a todo aquele que tem lhe será dado, mas àquele que não tem, até mesmo o que tem, lhe será tirado. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, traga-nos aqui e os mate na minha frente. Tendo dito essas palavras, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Esta é a palavra do Evangelho de Lucas. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, eu quero saudar a todos vocês, irmãos e irmãs queridas que estão me ouvindo, enviar um abraço a cada um, a cada uma, e garantindo a todos vocês que todo dia, celebrando a missa, celebrando a Eucaristia, eu os lembro sempre com muito carinho. Rezo por todos vocês, que Deus lhes dê muita paz, muita saúde e vontade de lutar pela causa de Jesus sempre. Acabamos de ler um episódio no Evangelho de Lucas, episódio narrado com palavras meio chocantes para nós hoje, mas lembre-se sempre que se trata de pequenas histórias que Jesus conta a partir
da realidade em que ele vivia. Esta passagem coroa toda a viagem de Jesus, mas não se refere mais à caminhada, e sim ao ponto de chegada, mostrando o que vai acontecer em Jerusalém. Comparando com Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, veremos que em Lucas temos duas parábolas misturadas. A do pretendente ao trono e a dos talentos. O resultado é uma grande parábola com duas pontas. A primeira está no versículo 26 e a segunda no versículo 27. O texto se refere à partida de Jesus para junto de Deus, onde receberá a realeza para depois voltar e realizar o julgamento. No entanto, o julgamento será feito tendo em vista a justiça que cada um praticou. Quem praticou mais, participará mais do governo justo de Jesus. Quem praticou menos, participará menos. Quem não praticou nada, perderá tudo, porque o sentido da vida proposta de Deus a todos só pode ser atingido pela prática da justiça. A parábola do pretendente ao trono faz uma referência a um acontecimento histórico do passado, quando Herodes Magno morreu. Arquelau foi para Roma a fim de ser confirmado como governador da Judeia. Uma delegação de judeus se opôs e foi depois punida com a morte. Desse acontecimento histórico, a parábola passa para o que vai acontecer com Jesus. Os poderes da cidade vão se opor a ele e vão matá-lo. Com a sua ressurreição, porém, o julgamento recairá sobre eles e os condenará. O texto mostra, portanto, o sentido do que vai acontecer. Jesus se confrontará com a cidade e seus poderes injustos. À primeira vista, os poderes injustos parecerão triunfar, por engano. Eles é que, mostrando a sua própria perversidade, ficarão condenados. Desse grande julgamento é que vão nascendo aos poucos, aqui e ali, neste e naquele tempo, os sinais do reino de Deus, o reino da justiça. Atentos, porém, não é possível ter o reino da justiça sem destruir primeiro o reino da injustiça. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Lucas.